Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Gabriela e hoje nós vamos entender um pouquinho da história dos Jogos Olímpicos. Estão curiosos? Então vamos lá. Para entendermos essa história, faz interessante nós percebermos como funciona a linha do tempo no calendário cristão. Tá? O tempo ele é dividido em dois grandes períodos, antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, o tempo ele é contado em ordem decrescente, ou seja, vai de 4.000 anos antes de Cristo até o número 1, ou seja, é em ordem decrescente. Já depois de Cristo é em ordem crescente, que vai desde 1, 2, 3, 4, 5.000 até 2021, que é o ano que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, 2.500 anos antes de Cristo quer dizer que é há 5.521 anos atrás, né? Ou seja, muito, muito, muito tempo. Não é isso? Lembrando que não existe o ano zero, né? Nós temos um antes de Cristo, depois um depois de Cristo. Entenderam? Então vamos lá. Na mitologia grega, o herói Hércules criou as Olimpíadas por volta de 2.500 anos antes de Cristo, para homenagear o pai dele, Zeus. Contudo, os primeiros registros históricos das Olimpíadas são de 776 antes de Cristo, quando os atletas vencedores começaram a ter seus nomes registrados. Na edição ocorrida em 776 a.C., teve apenas uma prova, que foi a corrida, vencida por Coirobus, cozinheiro e cidadão da cidade-estado de Elis. Com o tempo, outras modalidades foram sendo integradas aos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, com base em 5 grupos de modalidades: corridas, provas atléticas, lutas, pentatlo e provas hípicas, ou seja, provas com cavalos, como a corrida de cavalos e a corrida de bigas, né, que são as pequenas carruagens pilotadas apenas por um homem, né, que carregavam apenas um homem. Não havia maior glória para um grego do que ser vencedor nos Jogos Olímpicos. A vitória garantia ao atleta o que os gregos mais valorizavam: a fama, né? Eles ficavam famosos. O que conferia uma espécie de imortalidade. No momento da vitória, em uma cerimônia, era feito o coroamento, né? Nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, o prêmio era uma coroa de ramo de oliveira ou de louro, né? Que representava a imortalidade conquistada pelo atleta, né? E era o símbolo da deusa Nike, a deusa da vitória na mitologia dos gregos. Então, nessa época, os reis de Ilia, de Esparta e de Pisa aliaram-se para que, durante os jogos, houvesse uma trégua sagrada em toda a Grécia, ou seja, ninguém podia fazer guerras, né, nem atacar as outras cidades e estados. Era um período de paz. Então, essa aliança foi firmada no Templo de Hera, localizado no Santuário de Olímpia. Essa é a origem do termo Olimpíadas, né? Porque essa cerimônia aconteceu
na cidade de Olímpia. Já falando das Olimpíadas da nossa era, elas vão ter início, né, há muito tempo atrás, há mais de 100 anos, em 1896, né, e foi fundada pelo barão francês Pierre de Coubertin, né, que defendeu a necessidade de viver a ideia olímpica, né, ou seja, a ideia de paz, de competição sadia, de valorização das aptidões, né, dos atletas. Então, apoiado por muitos amigos, ele conseguiu organizar na cidade de Atenas, na Grécia, os primeiros Jogos Olímpicos da nossa era, né, da época contemporânea que nós vivemos hoje. Nesses Jogos, participaram apenas 285 atletas de 13 países diferentes. Desde essa época, os Jogos Olímpicos passaram a ser realizados de 4 em 4 anos, né? À exceção de 1914, 1918, 1939 e 1945, né? Quando ocorreram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, respectivamente. Ou seja, nos períodos de guerra não houveram Olimpíadas. E o que aconteceu nesse ano de 2020, o ano passado, que não houve Olimpíadas devido à pandemia. Então, né, foi mais uma exceção a essa regra, né, das Olimpíadas ocorrerem de 4 em 4 anos. Já os aros olímpicos, né, esse símbolo tão famoso das Olimpíadas, eles foram idealizados também pelo barão Pierre de Coubertin no ano de 1913 e representa a união dos 5 continentes do mundo, né? E cada cor representa um continente. O azul representa a Europa, o amarelo a Ásia, o preto a África, o verde a Oceania e o vermelho a América. Então, essas são as cores predominantes nas bandeiras de cada um desses continentes. Vocês sabiam disso? Não é legal essa ideia de paz e união no mundo inteiro? Então, outro símbolo muito importante para as Olimpíadas é a chama olímpica, né, que existe desde a Grécia Antiga, quando o fogo sagrado continuava aceso durante todo o período de competição. A mitologia grega revela que o fogo tinha um significado divino, né? De acordo com a lenda, o titã Prometeu roubou o fogo dos deuses para dar aos mortais, né? E a chama olímpica era acesa no santuário dedicado à deusa Hera, na cidade de Olímpia, e também no templo de Zeus. Como símbolo dos Jogos Olímpicos modernos, né, da nossa época, ou seja, os Jogos Olímpicos que acontecem desde 1896, a tradição da chama sagrada foi reintroduzida nos Jogos Olímpicos de Verão de Amsterdã em 1928. Desde então, a chama fica acesa no local onde serão realizados os jogos, né? E tem toda aquela cerimônia onde a tocha olímpica percorre todos os continentes do mundo, né? Aquela cerimônia bem bonita que culmina quando é acesa a pira olímpica na cidade sede das Olimpíadas. Vocês gostaram de saber tudo isso? Então,
Fiquem bem e até o próximo vídeo.